Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa lição introdutória sobre a ética contemporânea. Então, nessa segunda videoaula, trataremos de uma outra reformulação do utilitarismo clássico, chamado utilitarismo de preferências. Então, para começar, lembremos que iniciamos na videoaula passada o estudo de teorias normativas contemporâneas e vimos a proposta específica de Georg Eduard Moore de substituir a base axiológica do utilitarismo clássico, que é hedonista, por uma concepção pluralista de valores intrínsecos. E claro, mesmo que a proposta do Moore tenha dificuldades e foi criticada, né, ela é uma proposta interessante que modifica o ideal, o fim a ser buscado. Né? Então, não apenas prazer, mas também apreciação estética, relações sociais significativas, juntamente com conhecimento e prazer, que são bens mistos. Né? Entretanto, no finalzinho da videoaula, nós vimos que, no final das contas, Moore estava prescrevendo, né, preferências suas subjetivas. E foi nesse espírito, então, que alguns pensadores e pensadoras, a partir da metade do século XX e a partir da década de 70, principalmente, começam a reformular o utilitarismo em direção à satisfação de preferências racionais. Né? Então, vamos lembrar aqui não apenas desse problema em relação ao utilitarismo ideal de Moore, mas algumas dificuldades tradicionais do utilitarismo, né? Em especial, por exemplo, o problema da comensuração dos prazeres. Né? Lembrem, Mill, no utilitarismo, no livrinho Utilitarismo, né, no segundo capítulo, ele se põe a defender algumas críticas que são feitas ao utilitarismo, né? Defender, melhor dito, o utilitarismo dessas críticas. E é por isso que ele procura mostrar que há prazeres qualitativamente superiores, né? Então, que não seriam possíveis de comensuração. E, finalmente, aquela que é a dificuldade mais importante, né, do utilitarismo clássico, a compatibilização entre utilidade e justiça. Aparentemente, nem sempre a maximização, por exemplo, da felicidade para o maior número de pessoas pode ser justas para certas minorias. Né? Então, a justiça, a nossa noção intuitiva, cotidiana de justiça, parece não se adequar bem ao princípio da utilidade. Bem, na segunda metade do século XX surgiram novas críticas bastante agudas ao utilitarismo, seja na sua versão clássica, seja nas propostas já feitas, né, na primeira metade do século XX, de reformulação, então, do utilitarismo. E eu vou mencionar duas aqui porque elas são importantes para compreender como nós chegamos a esse segundo tipo de utilitarismo, utilitarismo de preferências, e eventualmente a um tipo de utilitarismo de lista objetiva. Né? Bem, a primeira foi feita por um autor, então, que já apareceu, chamado Bernard Williams, né, que é um defensor de uma ética de virtudes, que faz uma crítica, né, num livrinho chamado Utilitarianism, For and Against. Ele é escrito conjuntamente com um utilitarista, o Smart, e nesse livro, na parte que o Bernard Williams escreve, ele coloca o seguinte caso. Né? Vamos imaginar que você chegue num local, digamos, numa aldeia, né, na América do Sul, e como parte das honrarias de boas-vindas, né, o chefe da tribo lhe oferece uma arma e pede que você mate um inimigo do povo, e se você não fizer isso, então ele vai matar todos os presos, digamos 10 pessoas. Né? Então, aparentemente, de um ponto de vista puramente utilitarista, seria uma exigência moral, né, que esse visitante matasse uma pessoa para salvar um maior número de outras pessoas.
Entretanto, o Bernard Williams defende que não há essa obrigação. Né? Por quê? Porque isso destruiria a integridade pessoal do agente. Né? Então, em nome dessa integridade, o Williams defende que nem sempre é correto e muito menos é uma obrigação. Né? Nós temos que salvar o maior número de pessoas ou maximizarmos a felicidade e assim por diante. Né? O que coloca um problema importante para o utilitarismo. Bem, um outro tipo de problema e um outro tipo de crítica, né, que deriva, no final das contas, dessa tendência agregacionista do utilitarismo de maximização da felicidade, né, para maior número de pessoas, foi colocado agora não por alguém que defende uma ética de virtudes, mas por um deontologista, John Rawls, né, no livro Uma Teoria da Justiça, que estudaremos logo mais, onde ele sustenta que as pessoas têm direitos e esses direitos são inalienáveis e que nem a elevação do bem-estar, por exemplo, da sociedade pode ser invocado para negar os direitos da pessoalidade. Né? Então, a pessoa tem uma inviolabilidade fundada na noção de justiça que não pode ser quebrada em termos utilitaristas. Tá? Bom, e essas duas críticas, então, elas são importantes e elas mostram que o utilitarismo tem, de fato, alguns problemas. E um desses problemas transparece aí porque ele parece não dar efetivamente o devido valor a um princípio da igualdade das pessoas. Tá? Então, uma questão importante que eu acho que é necessário colocar aqui é essa. Né? O utilitarismo é um sistema ético igualitário? Aparentemente, não, ao menos nos termos clássicos. Quer dizer, o utilitarismo clássico não valora a igualdade entre pessoas como intrinsecamente valiosa. Né? Nós podemos mostrar isso claramente nesse exemplo que está aí. Né? Então, vamos imaginar dois mundos, M1 e M2, né, onde nós temos uma distribuição, né, nós temos um certo curso de ação, digamos, que produz um certo número de edons, né, entre as pessoas. E vamos supor que nós tenhamos, enfim, numa classe A, 50 pessoas e cada um nessa distribuição desses bens, dessa felicidade, receba um edom. Tá? E aí nós temos, enfim, digamos, o total de 50 edons no mundo 1 na classe E. Na classe B, mesma quantidade, 50 pessoas, 50 edons. Né? Quer dizer, no mundo 1 nós temos um total de 100 edons. Tá? Agora imagine o mundo 2, onde seja um mundo desigual, né? Onde a classe A ela recebe o maior número, né, de edons. Por exemplo, nós tenhamos ali 90 edons, né, entre as 50 pessoas, portanto, quase 2 edons cada um, e na outra classe nós tenhamos só 10 edons distribuídos por essas mesmas pessoas. Né? Quer dizer, o utilitarismo não tem nenhum critério para estabelecer que o mundo 1 é um mundo mais igualitário, né? E que o mundo 2 é extremamente desigual e que, portanto, nós, do ponto de vista moral, pensamos, né, que o mundo 1 é mais justo que o mundo 2. Bem, então, claro, esse continua sendo um problema aberto para teorias utilitaristas. Não é que o utilitarismo de preferências, né, defendido por Richard Hare, né, principalmente a partir desse livro que já está aí projetado, então Moral Thinking, His Levels, Method and Point, que eu já mencionei lá atrás quando nós trabalhamos a teoria metaética, que eu já vou relembrar, né, qual é, do Richard Hare. Não é que esse modelo, né, ele de fato resolve o problema da igualdade, mas se nós pensarmos em outras bases axiológicas ou utilitarismo, talvez nós evitemos essa má distribuição, digamos, inerente ao utilitarismo clássico. Ou ao menos, né, essa não
diferenciação entre um mundo mais justo e um mundo mais desigual e, portanto, mais injusto. Então, uma das maneiras de fazer isso é buscar a satisfação de todas as pessoas, de todos os interesses e todas as preferências das pessoas igualmente, né? Isso daria uma roupagem, digamos, mais igualitarista ao utilitarismo em geral. Bom, para compreender isso, eu então gostaria agora de aprofundar a partir desse livro, né, mencionado, Moral Thinking, do Richard Hare, o modo como Richard Hare pensa que nós podemos estabelecer um sistema normativo que, enfim, busca a satisfação dos interesses das pessoas, ou mais recentemente, né, em estudos mais recentes, no finalzinho do século XX, ele defendeu a satisfação das preferências. Antes de apresentar, então, esses dois níveis do pensamento ético que Hare utiliza, né, para construir um utilitarismo de preferência, vamos só lembrar que Hare defende uma metaética que estabelece, a partir da análise lógica da linguagem, que juízos morais eles têm certos traços formais, por exemplo, a prescritividade, a universalizabilidade e a sobreposição, né, autoritativa, né, dos valores morais em relação aos outros valores, que são traços que ele diz que são kantianos, né? Então, claramente, ele pensa que os juízos morais, tendo caráter prescritivo, são imperativos, né, no sentido kantiano, né? Agora, do ponto de vista do conteúdo, né, o Richard Hare pensa que é possível compatibilizar esta forma kantiana com a satisfação de preferências, ao menos a satisfação de preferências racionais. Isso levaria a uma ética consequencialista. Bem, então, como o Hare estabelece isso, né, do ponto de vista, digamos, metodológico, né? Ele diz que essa teoria, vamos chamá-la então, né, como ele se autoproclama, né, utilitarista kantiano, nós podemos obter pensando que o nosso universo moral, né, ele é constituído, né, do ponto de vista até imaginativo, né, muitas vezes, mas isso é uma expressão, no final das contas, de uma análise racional, né, do discurso moral, né, lembremos de uma análise lógica do discurso racional, moral, e que, no final das contas, né, eu repito isso, apesar de Hare ter um tipo de metaética não exatamente realista, né, ele é um não cognitivista, ou ao menos um não descritivista em termos éticos. Ele pensa, sim, que a moralidade é constituída por relações racionais entre seus elementos, né? Então, nesse sentido, ele é um não cognitivista, mas não defende um irracionalismo como o emotivismo, por exemplo, do positivismo lógico, ou até mesmo o mais sofisticado de Stevenson defende, né? Bem, então, como é que nós garantimos para o Hare a racionalidade do pensamento ético, né? Ele nos convida a pensar em dois níveis diferentes, né, de pensamento ético. Um primeiro, que ele diz que seria uma espécie assim, de poderes de um arcanjo, né? Nós exerceríamos um pensamento puramente crítico, né? E é descrito por Hare nesses termos, né? Nós podemos então imaginar que esse ser que é puramente crítico é um ser com poderes de pensamento super-humanos, com conhecimentos super-humanos e com nenhuma fraqueza que nós temos. Então, ele vai precisar usar somente o pensamento crítico. Quando ele está diante de uma nova situação, ele será capaz de procurar todas as suas propriedades, incluindo as consequências das ações alternativas, e formar um princípio racional, que ele pode aceitar para agir naquela situação, não interessando que papel ele vai ocupar nessa situação, né?
Bom, então percebam aí que há claramente uma perspectiva consequencialista, né? Se nós, então, para o Hare, pensarmos no nível puramente crítico, nós precisamos reconhecer que devemos seguir aqueles princípios que trazem os melhores resultados, que são, digamos, vou introduzir essa palavra que será retomada mais adiante, otimizadores, né, que trazem as melhores consequências. Avaliando, inclusive, né, isso é importante, está aí, cursos alternativos de ação. Tá? Bem, então, diante de uma situação particular onde temos que decidir o que fazer ou não, se usamos esse pensamento crítico, nós elaboramos princípios, normas de ação, que são, então, prescritivas, né, possuem o traço da universalizabilidade, e o julgamento se devemos ou não seguir princípio 1 ou princípio 2 se dá exatamente porque nós vamos estabelecer as melhores consequências. Né? Enfim, o Hare mostra aí que, de fato, ele pensa em termos consequencialistas. Agora vamos imaginar um outro ser, proletário, né, que é o que o Hare chama, mas enfim, é só para personalizar, personificar. Ele diz que esse ser, ele não, e não somente ele, como todos nós, ou a maioria de nós, né, confia nas intuições e em princípios prima facie, em boas disposições, a maior parte do nosso tempo. Tá? Então, no nosso dia a dia, nós somos guiados pelas intuições, por aquilo que, à primeira vista, consideramos princípios válidos, né? Nós ouvimos esses princípios prima facie e eles nos soam adequados, certas disposições psicológicas e assim por diante. Né? Então, nesse dia a dia, nós somos incapazes, na maior parte do tempo, de exercer o pensamento crítico, né? De, por exemplo, avaliar se o princípio 1 ou 2 é que traz as melhores consequências. Né? E muitas vezes nós nem temos tempo para isso. Né? Bom, então, nesse sentido, né, essas pessoas, se ela consegue estabelecer princípios prima facie, ela muitas vezes vai se deixar guiar pela educação, pelas outras pessoas, pela própria intuição, etc. Né? Bom, agora, o que então o Hare defende é que nós temos que buscar ao máximo o exercício do pensamento crítico, né? Desse primeiro tipo de caracterização do nível fundamental do pensamento ético, né? E não esse nível, digamos, mais primário, primitivo, né, de se conduzir no dia a dia apenas pelo que os outros dizem, por princípios que nós não sabemos se são os otimizadores e tal. Né? E quanto mais nós fortalecemos o pensamento crítico, então, vamos chamá-lo assim, e menos o intuitivo, mais nós perceberemos que temos que seguir não quaisquer preferências, mas preferências racionais. E nesse sentido, parece claro que as pessoas divergem em relação a uma série de coisas, muitas vezes relacionadas, por exemplo, com um melhor modo de vida. Tá? Então eu coloquei ali, só para exemplificar um pouquinho, aquela listinha que já apareceu na Ética Nicomaqueia. Né? O Aristóteles constata lá que no dia a dia algumas pessoas preferem uma vida dedicada ao conhecimento, outras seguem um certo tipo de hedonismo, né? Outras pessoas são virtuosas, se dedicam ao cultivo de virtudes, né? E outras ainda, claro, isso não é de Aristóteles, combinam esses diferentes valores de diferentes maneiras, né? Fazem uma espécie de trade-off desses valores. Bem, eu não quero defender a superioridade de nenhuma forma de vida em relação a outra, que é o que Aristóteles faria, porque, segundo Hare, né, na verdade, nós não temos como estabelecer que há uma forma de vida, né, um estilo de vida, digamos, né, um projeto que seja superior aos outros, nesses termos. Né? Quer dizer, tanto faz a gente levar uma vida de cientista, de filósofo e se dedicar ao conhecimento, quanto levar uma vida a partir de outras preferências, que isso tem a ver com, então, projetos nossos. Né?
Então, a satisfação de preferências desse tipo, que são racionais, não são quaisquer preferências, né? Ninguém pode ter a preferência, por exemplo, de levar uma vida fora da lei, tirar a vida das outras pessoas, etc., né? Quaisquer dessas formas de vida, estilos de vida, são expressões de preferências racionais e devem ser, então, satisfeitas. E é isso que deve ser maximizado, né? Nós devemos buscar as maiores e melhores situações de princípios onde nós efetivamente temos uma otimização, buscamos os melhores resultados possíveis, satisfazendo toda e qualquer preferência racional de todo e qualquer indivíduo, né? Bom, há outras aplicações dessa teoria, né, que não foram feitas só por Richard Hare, inclusive que eu já mencionei quando nós, para fins ilustrativos, apresentamos a questão da interrupção de uma gestação, segundo Hare, né? E essas aplicações eu vou apresentar aqui para encerrar rapidamente. Foram feitas por outros filósofos, né? Em especial por Peter Singer, que é um pensador australiano bastante conhecido, né, por se envolver inclusive em muitas polêmicas, né, éticas, que tem aplicado a teoria do utilitarismo de preferências, ou preferencial, né? Então, quando Peter Singer é questionado sobre os fundamentos metaéticos ou normativos das suas posições sobre questões bioéticas, por exemplo, sobre o aborto, ou sobre questões zoéticas, né, sobre experimentação científica com animais não humanos, e etc., ele frequentemente reconstitui esses pressupostos normativos metaéticos nos termos do Richard Hare, né? E o grande mérito do Peter Singer não é ter feito contribuição metaética ou normativa, né? Na verdade, essa parte da teorização ética dele é praticamente nula. Ele sempre apela para o Richard Hare, né, que foi professor dele, inclusive, lá em Oxford e tal. O grande mérito do Singer no livro Ética Prática ou Libertação Animal, etc., é ter defendido os pressupostos igualitaristas do utilitarismo, né? Então, por exemplo, quando ele combate a desigualdade entre os seres humanos, seja a pobreza, por exemplo, né, seja o racismo, seja o sexismo, né, ele está defendendo uma forma igualitarista de utilitarismo de preferências, né? Então, que nós devemos realizar as preferências das pessoas, independentemente de raça, de pertencimento a este ou aquele gênero, ou orientação sexual e assim por diante, né? Da mesma maneira, né, se nós consideramos, por exemplo, a ciência como o critério moral fundamental, né, nós não podemos fazer distinções entre seres humanos e animais não humanos que também têm capacidade de sentir dor e eventualmente até de sofrer, né? Então, no cômputo dos resultados positivos dos nossos atos, daquilo que realmente maximiza, né, que é otimizador, nós temos que considerar, inclusive, o impacto das ações humanas no mundo animal, né? Bem, eu vou ficando por aqui porque voltaremos a tratar dessas aplicações da teoria normativa do Peter Singer quando tratarmos de forma mais detalhada e específica de certas questões de bioéticas ou ética mais adiante. Então, por enquanto, muito obrigado. Eu fico por aqui na videoaula de hoje e convido vocês para assistirem mais uma reformulação do utilitarismo clássico, agora feita a partir da chamada lista objetiva. Até lá!